vai vocês? Tudo bem? Eu sou a Wanda Alves e hoje eu venho aqui para a gente conversar sobre um assunto que se refere ao retorno, né? O retorno das aulas presenciais no contexto da pandemia do Covid-19. Por que a gente fala agora já em retorno? Isso vai acontecer amanhã ou depois? Nós não sabemos. Ainda tudo é muito incerto, é muito inseguro a gente falar, ter previsão de alguma coisa. Mas eu acredito que a gente já tem de começar a pensar nessa situação de retorno. Por quê? Quando iniciou-se a pandemia, lógico que a gente não tinha nenhuma estrutura, a gente não estava organizado, a gente não tinha se preparado para uma situação dessa, certo? E com isso a gente sofreu muito. Nós tivemos de aprender tudo do dia para a noite. Em seguida veio as aulas remotas, a maioria dos professores, dos alunos, das famílias não tinha ideia de como isso poderia acontecer. Os problemas tecnológicos, a presença, né, mais do que nunca, da desigualdade social, o problema das ferramentas para se trabalhar num contexto, né, de tecnologia que todos, uma grande maioria passa, não só alunos, não só os pais, mas também os professores. E com isso foi muito sofrido, está sendo muito sofrido. Nós tivemos de nos reinventar, de buscar novas alternativas, né, novas metodologias, aprender a trabalhar com essas tecnologias que para muita gente eram um bicho de 7 cabeças. Então foi muito complexo, está sendo muito complexo. Por isso que eu acho que é hora da gente começar a pensar no retorno às aulas, que irá acontecer. Seja daqui 2 meses, seja no final do ano, seja no início do ano que vem, a gente não sabe. Mas ela vai acontecer. E quando acontecer, a gente tem que estar preparado para esse retorno, porque a gente já sofreu muito com a pandemia, com a falta de tempo de nos preparar. Então, eu acredito que agora nós tenhamos esse tempo para a gente pensar nas estratégias, para a gente pensar nas primeiras necessidades após esse retorno, para a gente pensar de como será, né, que tipo de pessoas que a gente vai encontrar e que a gente vai ser. Porque não é só os alunos, gente, que está passando por crise, são os professores também, são as famílias, somos todos. Então, acho que agora é hora da gente parar, analisar e começar a organizar estratégias para o retorno, certo? Porque em meio à pandemia, os trabalhos remotos estão caminhando. É o suficiente? Sabemos que não. Mas ele está caminhando da melhor forma, a gente está dando tudo o que a gente pode. Então, isso é muito importante. Nós estamos cumprindo o nosso papel. Mas e quando a gente voltar? Como que vai ser, né? Que tipo de criança, de aluno, que tipo de gestor, que tipo de professor, de outras pessoas que trabalham dentro da escola, como que essas pessoas vão estar? Que tipo de saúde mental que elas terão? Então, a gente sabe, né, das experiências de países, das regiões que já passaram por essas situações, ou situações parecidas, né, e que mostra que é muito complexo os efeitos, né, contrários dessa crise, principalmente nos estudantes, nos profissionais da educação. E mesmo que a gente tenha consistentes, né, estratégias de conforto durante a suspensão das aulas presenciais, os embates emocionais, gente, são muito grandes. Os emocionais, físicos, cognitivos, tudo isso deve ser observado ao longo desse período de tempo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente retornar, nesse retorno às aulas, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo atualmente, a gente vai encontrar pessoas com problemas emocionais, com problemas cognitivos fortíssimos.
Como assim? Não tem como a gente sair de uma crise dessa, de uma pandemia, ileso de tudo, não tem. Nós teremos crianças que com certeza vão ter sofrido abuso. Nós vamos ter crianças que provavelmente foram agredidas fisicamente pela família. Nós vamos ter crianças que conviveu com o desemprego dos pais, com a falta de alimento, ou quer dizer, com desestrutura, né? Desestruturado familiarmente e emocionalmente. Quando eu falo crianças, é só criança, gente? A gente sabe que não é. São crianças, são adultos, são professores, somos todos nós, cada um vai trazer, né, dessa pandemia uma sequela. Isso aí é fato. Então, o que nós precisamos pensar, né? Como que a gente precisa se organizar para quando retornar? Isso é uma situação que só a educação tem a obrigação? Não. Essa situação é uma situação que vai envolver diversos setores, setores da nossa cidade. É uma situação intersetorial, que vai abranger assistência social, área da saúde, desenvolvimento social, a educação, enfim, nós vamos ter que trabalhar com uma equipe intersetorial muito forte. Comunidade, né, para que todos possam contribuir com as suas ideias, com seus, né, através da sua função, o que ele poderá orientar de orientação para esse retorno. Especialmente as áreas da saúde, especialmente a área da assistência social. Nós sabemos também que nesse momento de crise, todos os momentos de crise, eles demandam uma determinada urgência em estratégias de renovação. O que eu quero dizer com isso? Que provavelmente a educação sairá mais forte dessa situação pandêmica. Nossa situação de educação está complicada? Sim, está difícil. Antes a pandemia já estava difícil. E agora é hora da gente, né, arregaçar as mangas, fazer alguma coisa em prol da educação. Individualmente, para que consiga chegar no coletivo e nos poderes, né, em quem detém o poder de transformação, de mudança, né, de fazer alguma coisa efetiva para todos, em questão de governo. Então, com base sobre essas circunstâncias, né, pós-crise, semelhante ao que está acontecendo a nossa crise atual agora, que é da pandemia, destaco-se então como principais, né, desafios a serem enfrentados intersetorialmente, né, dizendo os impactos emocionais, as situações que devem trazer aos alunos, né, e professores e família, educadores, e também a gente deve enfrentar, às vezes, elevados riscos de abandono e evasão escolar. Esses impactos, né, emocionais nos alunos e nos profissionais de educação são importantes a gente ressaltar. Nós sabemos que esses efeitos, né, psicológicos, eles vêm após todo e qualquer tipo de crise, seja pandêmica, de guerra ou de outras. Graças a Deus nós nunca tínhamos, né? Nunca tínhamos tido nenhum tipo de crise dessa forma, é a nossa primeira e a gente espera que isso passe logo, né? Que a gente volta ao nosso normal, saia dessa quarentena e que esse estresse, né, gerado por esse distanciamento social, que esse estresse gerado por essa situação, né, adversa a tudo que a gente estava acostumado, que ela seja logo disseminada, né, contornada, que a gente possa voltar à normalidade.
até anda dizendo novo normal, quando a gente voltar ao novo normal. Por quê? Porque a gente não vai ser o mesmo que a gente foi antes, isso a gente já sabe. Nós iremos, né, estar numa situação de um normal, mas um normal que não é normal, né, que a gente é um novo mesmo, a gente vai voltar com uma nova cabeça, com uma nova mentalidade, uma nova forma de se posicionar. E tudo isso é bastante significativo quando fala em impactos, né, gerados dentro da aprendizagem, dentro da convivência, né, da convivência entre pares. E essa falta, então, de adequada, às vezes, de alimentação, questões emocionais dentro de casa, esse distanciamento social, tudo isso, esse convívio, né, prolongado, e às vezes em uma situação doméstica tóxica, né, que a gente não sabe como que nossos alunos, ou como que algumas pessoas, professores até estão vivendo, por muitas vezes passando por violência, por abuso. Isso tudo, gente, nós devemos pegar e pensar quando a gente for retornar. A gente tem que colocar isso como prioridade, tem que colocar isso como base para o nosso retorno. Não será uma retomada de onde nós paramos, a gente sabe disso. O retorno vai exigir um plano de ação em diversas frentes e vai demandar, né, uma intensa articulação entre e contextualização local entre todos os setores, né, setores envolvendo diversas partes, né, diversas situações como principalmente saúde, que eu já falei, assistência social, mas também as outras partes, nos outros setores, como também nós podemos pensar na questão da segurança, da assistência social, né, das áreas de saúde, tudo isso. E para iniciar no retorno, acho que é importante a gente ter em mente que é importante que se faça uma avaliação diagnóstica desse aluno, que se faça, né, saiba como ele, né, como que ele está, quanto foi atingido por essa situação adversa que nós estamos vivendo. Mas antes disso, é importante que nós tenhamos na cabeça, que nós tenhamos em mente que a gente precisa ser humano, que a gente precisa de acolher, de acolhimento mesmo, de amor. A gente precisa de trazer esse aluno para dentro do nosso contexto emocional, curar essas feridas para depois pensar na outra parte, na outra demanda, que é a demanda da aprendizagem. Nós sabemos também que para gente, né, para a gente retomar de fato, quando a gente for retomar, vai ser um novo diferente, porque a gente sabe que não vai retomar todo mundo de uma vez só, a gente sabe que vai ser, com certeza, vai ser uma coisa gradativa, com horários diferentes, né? A gente sabe que a gente vai sofrer diversos tipos de estresse pós, né, pandemia também, que vão chegar alunos, vão chegar crianças com problemas, às vezes de rebeldia, e que nós vamos ter que ter paciência, ter amor, aí sim, a demonstração de acolhimento, de amor, de força, né, para que essas pessoas, que essas crianças, esses adolescentes venham, né, venham se reestruturar novamente. Então, é muito importante que nós tenhamos, né, além da diagnóstica para recuperação da aprendizagem, que nós tenhamos ações diferenciadas em relação ao cognitivo. A gente sabe que após todos os momentos, né, pós-crise, apesar, mesmo com as ações do ensino remoto bem estruturado, essa suspensão de aulas presenciais, elas devem criar lacunas significativas nos aprendizagens dos alunos. E
por isso eu acredito que venham atrelado a isso alguns programas, né, intensivos de recuperação, principalmente na alfabetização, que serão orientados por essas avaliações diagnósticas que deverão ser feitas, né, que serão estratégias para minimizar os impactos ocasionados por todo esse período, por essas defasagens de aprendizagem, acentuadas durante essa suspensão das aulas presenciais. Mas eu quero que vocês entendam também que antes de tudo isso, a gente pensar nisso, a gente não pode esquecer da pessoa, do ser, né? Do que está acontecendo aqui dentro, do que está acontecendo no peito, do que está acontecendo na cabecinha de cada um deles. Mas nós não podemos deixar de pensar também em alguns tópicos, né, que são de extrema necessidade para ser considerados nesse momento. Como, por exemplo, planejamento. Como esse planejamento desse retorno gradual, que a gente sabe que vai ser gradual, com importante, então, atenção à saúde emocional, que não podemos esquecer, e à física, né, dos alunos, dos estudantes, dos professores. Precisamos também de ter uma definição, a gente sabe que tem que ter a definição da reorganização do calendário escolar, como que será. Teremos em seguida uma avaliação diagnóstica, seguida de alguns programas de recuperação de aprendizagem, que pode vir tanto do governo federal e estadual ou do próprio município, do próprio estado ou até mesmo dentro da escola. O que será feito para a recuperação desses alunos no menor tempo possível. E principalmente também manter essa comunicação frente aos pais, à família. Agora vai ser mais fácil porque, com a pandemia, uniu, né, houve essa aproximação entre família e escola. Manter esse vínculo, fortalecer esse vínculo pós-pandemia. Trazer essa família para dentro da escola de maneira a participar efetivamente da vida escolar de cada aluno. Ter na família aliados que possam contribuir efetivamente com o ensino e aprendizagem desses alunos. A gente sabe que nós vivemos um cenário inédito, né? uma situação de pandemia que a gente jamais viveu, que a gente jamais imaginou como seria. E as ações das escolas agora não poderão ser subestimadas, gente, pelos gestores do sistema. O que quer dizer isso? É importante estabelecer diretrizes, estabelecer protocolos claros, além de uma estrutura sólida, né, de apoio para todas as pessoas que estão envolvidas no centro escolar, que estão envolvidas no entorno, no meio escolar. Então, as secretarias com certeza vão assegurar, né, um amplo engajamento, eu acredito, né, desses atores implementadores. Quem são eles? Os professores, os gestores escolares, os gestores regionais, né, todos aqueles que estão ali, né, envolvidos dentro do contexto escolar. Que a gente precisa de apoio, a gente precisa de conforto e precisa de suporte. Não só suporte pedagógico, não só suporte, né, financeiro, mas nós precisamos de suporte psicológico, suporte de saúde. Saúde, principalmente saúde mental, emocional, né, emocional. Então, nós vamos ter de voltar, então, esse retorno gradual vai ser com precauções à saúde para todos os envolvidos, certo? Cumprimento da carga horária exigida pela lei? Sim, nós vamos ter de cumprir essa carga horária exigida por lei. Avaliação, diagnóstico e recuperação da aprendizagem? Sim, a gente sabe que isso vai acontecer agora de imediato, assim, 2 meses depois que retornar. Não, isso aí poderá ser recuperado, diria em 6 meses, 1 ano, até 2 anos. A gente sabe disso. Essa comunicação entre pais e responsáveis e família, né, toda a família e escola, sim, dar continuidade a isso. Articulação, né, tanto entre as instituições locais como
locais que impactam a realidade educacional, a política educacional. Porque se houver, né, situações assim que são importantes, são interessantes, são consistentes para essa redução dessa defasagem diante essa pandemia, ela vai ser considerada, certo? Nós temos que fazer alguma coisa. Todos nós somos capazes de fazer, ser um diferencial na vida do outro, de ser importante na vida do outro, e agora chegou a nossa vez. Chegou a vez de mostrar que a gente pode se reerguer e reerguer mais forte, nos tornar uma educação mais forte, mais determinada e mais assertiva. E principalmente a contextualização das ações no nível escolar, né? A gente se organizar dentro da própria escola, não só na questão documental, mas na questão efetiva, né? Do fazer, da prática pedagógica. Mesmo a gente considerando o excepcional, né? Considerando essa insegurança existente que a gente está vivendo, está passando, a gente sabe que tem experiências de países que já vivenciaram, que passaram por situações similares e que o poder público buscou inovar, buscou, né, preparar, melhorar, sair dessas situações de emergências mais fortes. E é importante, então, que a gente caracterize pela ideia do reconstruir melhor, né? Ou retomar com um sistema mais adequado, melhor, mais forte. Isso é muito importante. E considerando que a maioria dos professores que tinha resistência, por exemplo, com a tecnologia, que não tinha, né, assim, não sabia, não manuseava, não tinha esse hábito de trabalhar, hoje se viu, né, eu diria até que forçado a aprender da noite para o dia e aprendeu bem. Então, é hora de dar continuidade, de buscar, né, aprender cada vez mais, de dar continuidade e de que isso possa fazer a diferença no nosso novo, né, no novo normal, que isso possa ser a diferença nas nossas aulas, que possam buscar impactar mais as nossas crianças, buscar dar mais prazer nas aulas, trazer essas crianças para realmente que tenha um protagonismo, uma aula diferenciada, que ele se sinta participante efetivo desses espaços escolares, nesses espaços de aprendizagem, que não precisa necessariamente ser a sala de aula, pode ser um pátio, pode ser qualquer lugar, que ele faça a diferença, que ele consiga trabalhar, continuar, né, manter esse trabalho híbrido, né, para manter esse modelo híbrido de aprendizagem que nós estamos vivendo de certa forma. Além do impacto emocional direto, né, do período de quarentena, o momento atual também deverá trazer alguns traumas, né, de outras naturezas, como aqueles vindos, por exemplo, de crises econômicas, de saúde pública, né, que já estão em curso. E essas situações devem intensificar os efeitos adversos da saúde mental dos envolvidos, gerando, entre outras situações adversas que a gente já falou. Porque não é fácil você estar dentro da sua casa, no seu convívio, vivendo violência, vivendo desemprego, falta de alimentação. Então, são situações, assim, a situação em si que já é pressionante, né, que pressiona cada dia mais, e você ainda viver essas outras situações internas dentro do convívio social. E isso vai vir muito forte, que a gente já tem visto, né, o aumento de números, né, de casos de agressões, de casos de pessoas que estão sofrendo abusos. Então, gente, isso vai vir muito forte. Então, nós devemos estar preparados para isso.
Além de todo esse apoio psicológico, do acolhimento emocional que nós vamos oferecer para esses alunos, penso eu, existe outra forma, né, de minimizar esses impactos nos alunos e até prepará-los para situações, para crises futuras, caso venha, que é pelo desenvolvimento das competências socioemocionais. Sim, aquelas mesmas, né? Tais como a resiliência, a adaptabilidade, o respeito, a tolerância, gente, a confiança e também a frustração. E como que eu vou poder trabalhar essas competências socioemocionais com meus alunos? Aí nós vamos lá nas 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, elas estão lá, as competências socioemocionais. Trabalhar efetivamente essas competências será de fundamental importância para que se reestruture toda a escola. E quando eu falo tratar as questões socioemocionais, não é só com os alunos, não. É entre professores, é entre gestores, é entre comunidade escolar. É todos envolvidos nessas competências socioemocionais. Esse trabalho, então, dessas competências, né, socioemocionais, que são preconizadas lá, né, de forma transversal na BNCC, elas deverão estar firmes e fortes dentro do nosso planejamento. Então já comecem a pensar no que vocês poderão articular para que na volta vocês pensem no aluno individualmente e coletivamente, lógico, de maneira muito humana, de maneira a compreender o que ele está vivendo no interior. E daí buscar o processo de ensino, o processo de aprendizagem de cada um deles individualmente. Nesse sentido, então, a gente destaca algumas políticas, né, educacionais para médio e longo prazo, eu diria, a partir dessas questões socioemocionais, que vão colaborar com a reestruturação desse novo normal, que seria uma articulação, né, intersetorial, como esforço imitente, como esforço constante, não vai ser mais só, eu tenho uma aula por semana sobre isso, não, vai ser todo momento eu tenho de trabalhar pensando nessa questão das competências socioemocionais. A institucionalização de políticas de recuperação da aprendizagem, essas também deverão ser observadas, deverão ser atribuídas, né, nesse momento de retorno desse novo normal. Fortalecimento da família, das relações entre família e escola, que continuar, manter esse retorno, fortalecer, pensar, né, que a família é um forte aliado, é um forte colaborador no processo de ensino-aprendizagem. A introdução, gente, da tecnologia como aliada contínua. Esqueça esse negócio, telefone não pode, computador não pode. Pode sim. Você tem que saber como usar o instrumento para que a criança, o adolescente, ele tem que saber que o celular ele foi feito para ser utilizado para coisas boas, como aliado, como reforço, como colaborador dentro da sala de aula. E isso, agora, ele já está aprendendo a fazer isso na casa dele. Apesar de que a gente sabe que, infelizmente, tem uma grande parte, né, de pessoas, de crianças que não possuem esse recurso. Mas aqueles que têm já estão usando para as aulas remotas, já estão assistindo vídeo, já estão acompanhando o WhatsApp através dos grupos, né, escolares, estão acompanhando as atividades que estão sendo colocadas na mídia.
assistindo videoaulas, assistindo aulas online, vai depender de cada situação, de cada escola. Um atendimento também intersetorial como esforço contínuo. Acho que a gente vai ter, tem que ter atrelar, né, todos, fazer uma grande rede. Não é só a educação que é responsável por esses alunos, porque o aluno ele não é só aluno, ele está na sociedade, ele precisa do desenvolvimento social, ele precisa de saúde, ele precisa de segurança. Então, ele é um ser completo. Não fala tanto isso lá na Base Nacional Comum Curricular, não está exposto essa questão do ser integral lá no nosso currículo Referência de Minas. Então, vamos fazer isso acontecer de fato. Vamos pensar nesse ser como ser integral, ele não é só uma coisa compartimentada. Então, todos os setores são importantes e deverão cumprir a sua parte, a sua função dentro, a partir, né, desse novo normal. E não esquecer nunca, gente, essa tecnologia vai ser o nosso carro-chefe da agora para frente. Dar continuidade a essas aulas, né, remotas, utilização dessas ferramentas, porque se a gente já tivesse esse hábito, se a gente já tivesse o uso da ferramenta como parte das nossas metodologias práticas, né, pedagógicas práticas, não estaríamos sofrendo tanto. Nem nós professores, nem os alunos, nem as famílias. Então é hora de unir todo mundo e ver que a tecnologia ela foi colocada, nós estamos no século XXI, nós temos que nos ater dessas ferramentas e fazer delas um aliado e não uma inimiga. Que agora nós tivemos de enfrentar o inimigo, o vírus, a Covid-19, mas nós tivemos de enfrentar um inimigo que é o inimigo que deveria ser um aliado, que eram as tecnologias, que eram as ferramentas digitais. E temos ainda também outros aspectos a serem considerados, como a gente sabe, a questão do calendário escolar, né, e o cumprimento de carga horária de acordo com cada etapa da educação básica e outras coisas. Mas tudo isso vai se organizando, vai se adequando se a gente conseguir, nesse novo normal, no retorno, esse retorno gradual, a gente conseguir colocar em prática, principalmente aquilo que se chama acolhimento, amor, paciência, resiliência, se colocar no lugar do outro, pensar nas questões emocionais. Tudo vai dar certo, tudo vai se alinhar e nós teremos de novo um normal, né? Não só um novo normal, mas um normal. E que seja um normal diferente, que seja um normal com... Tá? O meu recadinho para hoje era esse, espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma. Muito obrigada e até mais.